TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá, você que acompanha a TV Comunitária, Canal 6 da NET. Estamos aqui com mais um programa do Núcleo de Jornalismo, acompanhando a evolução do quadro da política nacional. Das últimas novidades, talvez o fato relevante é a decisão da Rede Globo de televisão e talvez de alguns outros canais corporativos, ou pelo menos programas específicos de outros canais corporativos, abrir baterias contra o presidente da República. É como se fosse um sinal: chega, basta, ninguém te aguenta mais. Moisés, quanto tempo? Então, o quadro, Madureira, que você relatou aí é verdadeiro. Eu acho que cada vez mais o governo, o Bolsonaro e tal, está reduzindo a sua base de apoio. Na imprensa, eu acho que a Globo chegou a uma conclusão de que ficar no meio de campo não vai resolver, porque ela vai acabar numa solução que possa ocorrer daqui para frente e tal, ela tem que ficar numa posição de alguma maneira e tal. Por quê? Porque o presidente, no dia 7 de setembro, demonstrou mais uma vez que nos meios de comunicação ele está trabalhando com o SBT, né, o Silvio Santos, e com o Edir Macedo da Record. Levou para o palanque, tal, coisa inédita, inclusive, para esses meios de comunicação, porque eles são realmente uma lambança, né? Que os caras mais uma, né? Mais uma, então, o que eles já fizeram aí no debate principal da eleição. A Record chamou o Bolsonaro, que disse que não podia ir, e fez uma entrevista e tal. Isso é um cenário que a gente já estava mais ou menos delineado. Agora, a Globo, eu acho que vários programas têm feito paródias, têm feito críticas ácidas e tal. Eu acho que a Globo está desenhando aí o que ela vai fazer, ou, como sempre fez, né, querer fazer algum acordo e tal, porque a gente soube que, por exemplo, lá no Congresso, o Aras foi procurar o PT, assim, tem vários articulistas que estão analisando que isso não é só para a eleição dele, mas como se ele estivesse preparando algum terreno futuro aí para a situação do presidente. Então, nesse contexto de, digamos assim, banda voou, nós tivemos uma série de declarações ou posicionamentos públicos que começam, pelo menos, a desconstruir a imagem e afirmam, né, e acabam confirmando algumas coisas que até mesmo nós já abordamos aqui na TV. Por exemplo, a deputada que assinou o pedido de impeachment, a Janaína Pascoal, ela deu uma declaração recentemente dizendo que Dilma foi vítima de uma farsa, né? Não sei se ela usou o termo, foi um golpe mal dado, mas ela deu a entender, né? Ela disse assim, que você acredita que foi a questão fiscal que derrubou o presidente? Então, né? Assim, o argumento que foi usado formalmente não foi. Exatamente. Aí, confirmando o golpe. O ex-presidente Michel Temer, no programa Roda Viva, ele foi textual, assim, não tem interpretação. Ele falou assim, foi golpe. E ele ainda quis dizer que ele não participou do golpe. Mas o fundamental da entrevista é que ele afirma categoricamente, foi golpe. E a outra coisa que eu acho também simbólica foi a despedida da Procuradora-Geral da República, no seu discurso de entrega do cargo, Raquel Dodge. Duas coisas me chamaram a atenção. O vestido vermelho, aquele vermelho forte, né, para uma mensagem simbólica, posso estar viajando mais, uma mensagem simbólica, e também a questão dela falar categoricamente que as investigações sobre a morte da Marielle estavam sendo atrapalhadas com o objetivo de não identificar o mandante. Aquilo também
é um recado claro que todo mundo sabe para quem foi o recado. Né? O pedido de federalização da investigação tem esse componente simbólico. Então, acho que várias pessoas, óbvio que eu não vou dizer que tem o mesmo peso político, mas o próprio Alexandre Frota, que as pessoas podem ter o preconceito que for com relação ao deputado, mas a atividade profissional dele, não está isso aqui em discussão, mas concretamente ele foi uma pessoa que foi protagonista a favor do Bolsonaro, a favor do golpe, e faz um caminho de rompimento. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o filho do Bolsonaro deu ordem para o seu grupo sair do governo Witzel, né? Entregar os cargos e todo mundo sair. Então, me parece que está acontecendo um movimento, há um movimento em curso que tem a ver com eleições de 2020, que tem a ver com a possibilidade de interrupção do mandato do Bolsonaro, mas há um movimento em curso em que esse movimento está começando a ficar mais do que explícito. Né? Eu diria mais que tem vários articulistas, como por exemplo o cara que eu respeito muito, é o jornalista Luiz Nassif, que ele acha que o governo é vinagre e tal. Certo? Aí a realidade é que vai definir como é que vai ser, se vai ser interrupção do mandato ou outra medida e tal, até porque já levantaram que o Bolsonaro falou, não, então eu vou para o exterior. Um troço meio, tem um movimento meio desencontrado. Agora, eu acho que esse movimento também, da parte desse grupo aí, é meio desencontrado. Certo? Eles trabalham com outras noções aí do poder e tal, que às vezes a gente também, os analistas assim, mais dentro de uma lógica política, social, etc., fica meio, isso não é uma coisa que se faça. Então, quer dizer, o filho do presidente foi lá com a arma tal e fez... Na cintura. Tá. Quando ele assumiu, quando ele foi para o hospital, o outro filho disse que, olha, não tem como fazer mudança que a gente quer dentro da democracia e tal. Me parece que aí tem movimentos que são movimentos que eles consideram marketing para manter a base deles. Eu acho que a análise mais profunda que eles estão fazendo, primeiro, eles não acreditam em rompimento do mandato antes e tal, certo? Eles não acreditam nisso. Eles estão trabalhando para influenciar, manter o grupo coeso lá dos 20% deles, 18, 20%, e influenciar as eleições aí para prefeito. Porque eles sabem que a eleição para prefeito é um sinal claro da população do que pode acontecer em 2020. Então, eu acho que eles estão jogando politicamente. Certo? Eles precisam de coesionar o núcleo do eleitorado deles, certo? E fazer o mais rápido possível a mudança para garantir o apoio desses segmentos empresariais que querem mamar nas tetas do governo, por mais que o discurso seja o inverso, né? Liberar o Estado, etc. e tal. Agora, é um quadro político que depende também de como a oposição vai se movimentar e como as forças do centro vão se movimentar. A situação deles dentro do Congresso é muito ruim, né? Então, eu acho que é um quadro complicado para eles, mas que ainda, mas do lado da oposição, tem vários movimentos aí de frentes, etc., ainda meio um sentimento meio de não coesionamento total, certo? Então, eu concordo que, como você falou, que a situação política é complicada para eles, mas do lado, depende também, porque o jogo, a gente viu, eu vi o Internacional e o Atlético Paranaense, a final da Copa do Brasil. São dois times do campo, então, um pode jogar muito bem e o outro conseguir se defender bem. Então. Ou um pode dar um show e o outro ficar meio vendo navio. Então, a mesma coisa na política, certo? Eles estão tendo muita dificuldade para prosseguir com a política deles, mas quem é que vai substituir? A política não tem vácuo.
Então, eu acho que aí precisa de se aprofundar mais de como fazer as alianças. Tem uma resistência de alguns segmentos, que eu acho que não tem o menor sentido, por exemplo, sobre a luta pela liberdade do Lula. A luta pela liberdade do Lula é questão de suma importância na luta contra o autoritarismo, certo? E toda a política feita que partiu exatamente do golpe. Então, quer dizer, tentar impedir a discussão sobre o... Claro que isso não é o único assunto da política e tal, mas há segmentos, principalmente em torno daquele evento que teve em São Paulo, Direito Já, e agora pelo jornalismo, pela liberdade de imprensa e pela democracia e tal, como se houvesse dois movimentos. Eu acho que primeiro é natural que as peças vão se ajustando conforme a coisa vai andando, e não vejo nenhuma contradição nesse movimento de defesa do pleno Estado de Direito e denúncia de todos os rompimentos paulatinos que foram acontecendo, principalmente com a Nova Java. Eu quero até... Você levantou uma coisa que também é um elemento importante deste contexto de aparente desconstrução. É a frequente lembrança, vamos usar essa palavra, que o judiciário e vários atores do judiciário já insinuaram, né, deram a entender que Lula pode sair da prisão a qualquer momento. Ou até mesmo, já teve magistrados aí que já deram a entender que o processo do Lula pode ser anulado, em função do não cumprimento do devido processo legal, da questão das provas não serem provas efetivas, enfim. Mas percebe-se também que, além dessas outras variáveis que eu te levantei, tem esta variável também que, às vezes, passa como se fosse uma chantagem. Não é propriamente o reconhecimento de que foi errado, mas, assim, a gente liberta, mas vamos segurar até o final. Não é isso não. É um recado para o próprio time do Bolsonaro. Fica de muita gracinha que a gente bota o Lula na rua. Ah, sim. Certo? Fica... Exato. Então, ou seja, me parece que os bastidores estão com a temperatura elevadíssima e que os sinais começam a aparecer, né? As fissuras começam a ficar expostas nesse contexto. Eu acho que isso é uma coisa. E do ponto de vista também, digamos assim, do campo progressista democrático, eu acho que teve um movimento importante, porque me parece, e aí é uma opinião muito particular, essa picuinha que uma parte da militância do PT contra o Ciro, e o Ciro contra o PT, ou contra a campanha do Lula, eu acho isso uma miopia política total para o que a gente está passando. E aparece um novo ator, né, ou pelo menos vem ocupando o cenário, chamando a atenção da necessidade da de uma unidade mais ampla, que é o governador Flávio Dino, que tem tentado fazer uma ponte entre Ciro e o PT para dizer o seguinte, vamos parar com isso aí, porque isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum, não. Então, acho que há claros sinais de movimentação que nós já podemos sentir, né, não querendo sacanear o Flamengo, né, que a gente começa a sentir um cheirinho de que há movimentos que ainda não chegaram ao público, que ainda não chegaram definitivamente à nação, mas há movimentos em curso aí que vão sacudir a estrutura, podem sacudir a estrutura. Eu entendi aí do Flamengo, que eu sou Botafogo, não sei o que você quis dizer sobre o Flamengo, não entendi, mas isso não é Eu acho que é verdade. Eu queria, quando você falou até dessa questão da possível liberdade do Lula, eu ia citar o Flávio Dino. O Flávio Dino, além de ser jurista, ele foi procurador disso. Então, ele falou que o Lula tinha que ser, em 3 semanas, eu acho, tinha que ser libertado e tal, até não no sentido de
já de imediato chegar à conclusão de que o processo tinha que ser anulado e tal, porque isso vai demorar mais tempo. Mas no sentido da progressão da pena, e ele tinha que ficar com domiciliar. Prisão domiciliar. Eu acho que vai ocorrer isso na segunda turma. Certo? O Gilmar já falou isso, certo? E a gente viu movimentos também da Carmen Lúcia e do Celso, certo? No sentido de que realmente isso que aconteceu da Lava Jato foi essa que foi exatamente a corrupção mais profunda, porque a corrupção não é só a questão do dinheiro, como se procura passar. Não, e outro detalhe, a CPI da Lava Jato, Vaza Jato conseguiu ter as assinaturas para ser instalado. E o Rodrigo Maia parece que deu uma declaração que vai à frente. Ou seja, isso é um outro movimento que demonstra minimamente que as fissuras estão ficando... É claro que cada ator entra no jogo com interesse. E você citou o interesse aí da justiça no sentido de usar esse conflito aí da liberdade ou não liberdade do Lula, junto a militares, junto aos segmentos militares do governo e ao próprio governo. Mas eu acho que agora a situação está muito mais facilitada para que essa situação seja resolvida. Por quê? Porque o ex-ministro do Exército falar que tem não sei quantas mil pessoas armadas, que conversa viagem, que já não mais mexe com ninguém, certo? Até porque o próprio Toffoli, que foi Toffoli, Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, que foram chantageados, depois se viu que a chantagem permaneceu. Então, você aceitar a chantagem nem sempre é o caminho, ou quase sempre não é o caminho para você sair daquilo lá. E sim a denúncia do que está acontecendo, do desmascaramento. O que o Toffoli já fez com aquele inquérito que muita gente ficou... não podia e tal, fazer um inquérito do próprio Supremo, que o Alexandre de Moraes é que fez, certo? E ele disse das conclusões, que as conclusões eram terríveis contra os ministros do Supremo, então, inclusive de morte, etc. E que eles descobriram várias informações e tal, e que isso reduziu muito as ameaças que vinham tomando. Então, quer dizer, o Supremo está muito mais fortalecido no sentido de colocar um início de freio nessa situação toda, ou de reversão desse movimento que foi feito pela Lava Jato, que claramente não quis combater nenhuma corrupção. Os próprios diálogos divulgados demonstram isso. Por quê? Porque livrou a cara de vários amigos, um deles é o Onix, que é o da Casa Civil, certo? E não pode melindrar o ex-presidente Fernando Henrique e outras coisas que a Vaza Jato divulgou. Além de uma megalomania lá do seu Deltan e tal, e faturou 500 mil num ano, e achava que ia chegar não sei quanto, que podia ser senador que quisesse, etc. Então essa bola toda foi murchando, está murchando, e eu acho que aí a justiça fica menos pressionada para tomar um mínimo de medida que possa recuperar a sua credibilidade, certo? Eu acho que isso é verdade. E será que o discurso da ONU pode ser mais um elemento desagregador? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, ele ir à ONU é uma certa provocação, o que mostra um desequilíbrio muito profundo. Porque o Netanyahu já recuou. Certo? Ele não conseguiu ter a maior votação, teve 1% ou 1,5% menos do que a oposição, mesmo sendo uma oposição de centro-direita e tal. Certo? E ele viu que ia ficar ruim ele ir para a ONU e tal, certo? Ele recuou. O Bolsonaro, está claro que vai ter manifestações contra ele lá, inclusive dentro do plenário e tudo, etc. Mas, ele parece que o negócio dele é certo, ir para o confronto sempre. Então, eu acho que vai ser muito ruim para ele. Já proibiram essa questão do clima, que um dia antes da Assembleia tem um evento mais do clima, e já proibiram que o
Brasil não vai falar não, porque o Brasil não apresentou nenhum relatório sobre o que foi pedido, então já tiraram. Lá não vão poder impedir, porque o Brasil é um membro efetivo da ONU. Então, mas eu acho que vai ser um desgaste muito grande para eles. Né? Ele não ou será que ele não percebeu ainda que, como você mencionou, Netanyahu perdeu. Na Argentina, tudo leva a crer que o amigo dele lá vai perder, o Macri. E as contas feitas nos Estados Unidos também já começam a apontar que pode dar revertério desfavorável ao Trump. Mas o Trump parece, quer dizer, diferentemente do maluco aqui do Planalto, ele parece que está mudando um pouco a política lá. Ele já tinha feito uma declaração no sentido de ir contra o Irã e tal, certo? E parece que está começando a pedir arrego lá para alguém da Europa negociar lá para ter um acordo e tal. Abrir uma janela. Por causa de uma questão eleitoral. E também, principalmente, a questão do meio ambiente, que tem um peso do eleitorado, e o Trump se ligar ao Bolsonaro é muito ruim, é um peso muito ruim para levar. Então, dizem que setores do departamento da política interna norte-americana está falando que o Trump tem que recuar, se flexibilizar, se distanciar do Trump, do Bolsonaro, para demonstrar isso que você falou. Né? Então, ou seja, o isolamento internacional chega até ao que ele chama de principal aliado dele, o núcleo duro, quer dizer, o afastamento dos Estados Unidos, pelo menos de forma tática, para os interesses lá da eleição dos Estados Unidos e tudo mais. Moisés, nós vamos entrar a partir da semana que vem numa discussão mais transparente ou mais clara sobre as eleições de 2020. Há um projeto em curso no Congresso Nacional de reforma eleitoral, né, de regras eleitorais, e que esse merece um programa inteiro da gente debater as medidas que vão ser aprovadas agora no Congresso sobre financiamento, sobre o que pode ser gasto. Pois é, mas aí nós vamos ter que discutir, não vai ser hoje, vamos discutir especificamente isso, porque nós vamos no próximo programa, nós temos que entrar em eleições 2020, os acordos, as construções, a regra, enfim, o que vem pela frente aí para o Carioca, para a Baixada, né, para os principais centros políticos do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez quero agradecer a sua presença, dê aí o seu recado final aí para quem está nos assistindo. Eu acho que a gente tem que manter, né, agora eu queria lembrar só algumas coisas. Primeiro, vamos todos assistir o filme Legalidade, certo? Sobre a cadeia da legalidade lá de 61, que deu garantia de posse ao vice-presidente, que eles não queriam, e o Brizola distribuiu arma, tomou uma rádio e fez todo aquele movimento. Está agora no cinema, eu vi no Espaço Cultural do Itaú, Espaço Itaú de Cinema. E está aí, vamos aproveitar. Então, eu soube que vai ter até um na ABI. Parece que... E a gente está vendo se a gente traz aqui para a TV, certo? E outra coisa é o aniversário da Petrobras, que nós temos que estar presente dia 3 de outubro. Nós vamos ver se a gente faz alguma atividade aqui, entrevista especial. E parece que vai ter um ato também na ABI que nós vamos divulgar. Então, isso tudo faz parte desse trabalho da conjuntura que você falou. E o debate, obviamente, vamos lá, seguir o debate aí sobre as eleições e ver as alianças, sempre pensando na unidade, porque a gente está dizendo desgaste, mas o poder está aí ainda, a caneta está na mão. Está constituído. Certo? Está constituído ainda, está aí. Está aí continuado, não tem ainda um elemento muito claro de que vai haver uma mudança imediata, por mais que a gente torça, e tem vários articulistas falando isso. Mas nós precisamos de continuar a luta pela unidade e pela mobilização. Você que está em casa, obrigado pela sua atenção, por usar o seu tempo acompanhando a TV Comunitária Canal 6 do Rio, Núcleo de Jornalismo. Acompanhe pela televisão ou pelo nosso site tvcomunitaria.rio. Você acompanha todo a nossa grade. Até a próxima, fique com a gente.
TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.